Olá, amigos. Vamos gravar a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 30/5/2020. Estudo que a gente sempre faz aos sábados no Centro Espírita do Calvário ao Céu, dado ao fato de estarmos em isolamento social, estamos fazendo os estudos virtuais, não é? Estamos estudando o livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, e dentro desse capítulo, item 6, Relações de Além-Túmulo. Agora nós vamos ver a questão 280, quando Kardec pergunta: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram sempre ajudar os espíritos. Aqui a gente está falando dos maus espíritos, mas os bons procuram ajudar os maus e aqueles que não são maus, mas dada a sua situação espiritual, tem muitas dificuldades. Então a ajuda é incessante por parte dos bons espíritos, né? Eles estão sempre, de alguma maneira, tentando ajudar-nos a subir degraus. É uma missão, não é? Assim como nós temos a missão de auxiliarmos os nossos filhos a crescerem, né, em todos os sentidos, os espíritos de maior progresso têm a missão de nos auxiliar também em nosso crescimento. E nós, dependendo da nossa situação, né, podemos ajudar alguns. Então, estamos em pontos diferentes da caminhada. Se fosse uma escalada, né, os que estão acima dão a mão para que nós possamos subir. Mas nós também podemos dar a mão para aqueles que estão ainda abaixo de nós e podem e devem, né, receber ajuda para chegar também aonde nós estamos e progredir. Às vezes, e essa é uma brincadeira muito séria, né, para a gente pensar, espíritos que aparentemente estão em situação inferior à nossa podem nos ultrapassar, porque as experiências vividas por cada um de nós geram reações. Às vezes uma experiência muito dolorosa que ele possa passar pode trazer um progresso mais rápido. O espírito fala: não, aprendi, né? Não quero mais isso para mim, vou tomar um rumo na vida aí. Então, eu costumo brincar que é uma mudança de paradigma, isso que eu vou dizer, muito importante para que a gente não tenha mais pendência com ninguém. Olha para aquela pessoa, aquele indivíduo que você talvez não simpatize, talvez, né, ele te fez alguma coisa, ou porque ele fez não para você, mas as atitudes dele perante a sociedade te incomodam. Um irmão que cometeu crimes, um irmão que tem cargo, por exemplo, político e faz muito, do nosso ponto de vista, errado. Então, podemos não ter simpatia por esses irmãos e eles podem realmente estar em dificuldade, né? Estar se comprometendo. Mas quem garante que eles não vão nos ultrapassar? E mesmo que não nos ultrapasse, caso eles estejam realmente numa situação inferior, eles serão espíritos puros um dia. Olhemos para todos, aqueles que nós sabemos que estão cometendo os erros, como irmãos em pontos diferentes da caminhada e que vão se tornar espíritos puros. A questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? É mais ou menos como se fosse uma gincana, né? Quero trazer gente para a minha equipe aqui, para fortalecer a minha equipe. A resposta, eles dizem, não é assim no mundo também dos encarnados. Então, essa cooptação, ou seja, tentar trazer pessoas para o meu lado, é uma ação permanente. Se você pensar numa instituição criminosa, né, o chamado crime organizado, eles tentam arrebanhar, arregimentar pessoas para engrossar as suas fileiras. Quando estamos no mundo espiritual, não é diferente. Se o crime é organizado aqui, do lado de lá também. Então existem espíritos que querem arregimentar para fortalecer as suas fileiras, demonstração de força. E aquela ideia, né? Se eu não posso ser feliz, o outro também não vai ser. Então essa é
tentativa dos nossos irmãos ainda inferiores em arrebanhar pessoas, em fazer com que nós incorramos em erros para que assim estejamos do lado deles, né? Porque eles também estão incorrendo em erros. Bom, questão 282, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: como os espíritos se comunicam entre si? Nós sabemos que não é pela palavra, é pelo pensamento. E aí ele usa uma expressão aqui, é como se fosse um grande telégrafo universal. Telégrafo porque no século XIX, o meio de comunicação mais rápido que tinha era o telégrafo, né? Ou, se fosse hoje, a gente usaria uma grande internet universal que faz com que os espíritos consigam se comunicar em qualquer lugar que estejam no universo. Podem os espíritos se comunicarem com outros espíritos em qualquer lugar? Podem. Todos conseguem? Claro que não, né? É mais um exemplo muito semelhante ao que eu dei anteriormente. Pode um ser humano fazer tal coisa? Pode, mas todos conseguem? Aí é diferente. Eu falei do exercício de cálculo lá mais difícil. Então, poder pode, mas então a gente tem que tomar cuidado quando está assim no livro dos Espíritos, que os Espíritos podem se comunicar com outro. Não quer dizer que todos consigam, né? Então é importante entendermos que poder é algo que não nos é vedado. Podemos chegar a isso, mas depende de nós aprendermos a fazer isso. A questão 283 diz Kardec: os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos, podem esconder-se uns dos outros? Não, né? Os espíritos superiores conseguem perceber. E aí que a gente fala, no mundo espírita, ou melhor dizendo, no mundo dos espíritos, não tem máscara. Aqui eu posso olhar, sorrir para a pessoa, fazer elogios e por dentro estar pensando e sentindo coisas opostas. No mundo espiritual, como a comunicação é feita pelo pensamento, como a pessoa consegue vislumbrar aquilo que eu estou pensando e sentindo, não há máscaras. Então, se não nos acostumarmos com isso, né, em sermos realmente autênticos, se eu digo para a pessoa que eu gosto dela, eu tenho que de fato gostar. Que no mundo espiritual não vai dar para eu dizer uma coisa e sentir e pensar outra. É bom que a gente já vá se acostumando com isso. A questão 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Pelo perispírito, né? O perispírito tem forma, normalmente a forma da última encarnação, mas com um pouco de técnica podemos moldá-lo à nossa vontade, não é? Desde que saibamos fazer isso, aprendamos a técnica. Então, por isso nos reconhecemos, né? Olhamos para o outro e nos reconhecemos. O perispírito é que é o identificador entre os espíritos. Questão 285 agora. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? E aí tem uma segunda pergunta dentro da 285. O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, né? Nós nos reconhecemos. Nós somos capazes de reconhecer, como eu falei, pelo perispírito aí. A 285A, a última de hoje, né? Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? A gente pode, inclusive, acessar as vidas anteriores. Então, nós tivemos vários pais, várias mães, várias esposas, vários maridos, vários filhos, né? Nas múltiplas encarnações. Então, nós podemos acessar. Todos dão conta de acessar todas as suas encarnações anteriores? Não, nós podemos. Nós vamos aprender a fazer isso no mundo espiritual conforme progredimos, né? Já conseguimos acessar algumas coisas
e vamos conseguir, em determinado momento, acessar tudo. E por isso nos reconhecemos. Mas não é muito difícil entendermos. Se a gente estudou numa escola lá atrás, né? E aí a gente fica muito tempo sem ver, uma pessoa chega, ela nos reconhece, às vezes vê nosso nome, e fala, você não lembra de mim e tal? Falou, não lembro. Aí ela começa a contar alguma coisa, ele fala, sim, claro, puxa. Então é mais ou menos assim, né? Pode ser que de princípio a gente não reconheça, mas quando o Espírito que se apresenta diz que foi nosso pai, nossa mãe, nosso filho, a gente vai acabar se lembrando disso. Está bem? Encerramos o nosso estudo dessa tarde de sábado.